Eu quero convidar aqui o pastor Mário, para que ele venha trazer a palavra para nós nesta manhã. Eu pedi para que a Elma, filha dele, pode subir aqui, pastor Mário, passasse para mim o currículo dele. Comecei a ler o currículo dele aqui, eu falei, nossa, é um Jedi, não é um ser humano comum, não. Esse aqui é um homem de Deus. Eu vou ler para os irmãos aqui, não pedi para ele porque eu sei que ele não me passaria, mas pedi para a filha dele que me passou. Então, pastor Mário é nascido na zona rural de Roseira, é filho de agricultores e letrados, saiu de casa aos 12 anos para trabalhar, tornou-se chefe de cozinha bem-sucedido. Essa parte é uma parte boa. Então, vamos ter que experimentar o rango do pastor Mário qualquer dia desses, amém, gente? Tornou-se chefe de cozinha, porém desenganado pelos médicos aos 20 anos, devido aos vícios em drogas e alcoolismo. Ele foi desenganado pelos médicos. Ao se converter em 1976, é expulso pelos pais extremamente católicos. Disseram que prefeririam ele morto pela polícia do que crente. Em 77, recebe seu chamado missionário na pequena igreja de Roseira. Deixou o trabalho da Vilares e em 78 foi para o seminário de Pinda. Em 81, ao sair do seminário, vai de carona com a família para Itajubá. Implantar um novo lar para jovens El Shaddai, centro de recuperação masculino e feminino. Ao longo desses 47 anos de ministério, resgatou centenas de pessoas das ruas, drogas e alcoolismo, e também formou milhares de pessoas para o ministério, como pastor de igrejas missionárias e professor de evangelismo e missões. No IBAD, missões, horizontes, extensões e cursos em igrejas locais. Ainda hoje, cuida com orientação de missionários na Patagônia Argentina, Espanha, Itália, Portugal, e atua toda segunda-feira com jantar após o culto dos moradores de rua e refugiados venezuelanos aqui em Taubaté. Então, esse aí é o breve currículo do pastor Mário. Logicamente que a vivência ministerial é muito mais extensa e vasta, e eu quero que você receba tudo que o Senhor tem para ministrar em sua vida através desse homem de Deus. Lembrando que ele é casado com a irmã Elza, correto? É avô da Sara e do Emanuel, e é pai da Elma. E ali está também o genro, né? Que você não escolhe, quem escolhe é a Elma, né? Fazer o quê? O irmão Celso também. Mas que Deus abençoe o senhor, pastor. Está com a palavra. Amém. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos, a Elma fez uma denúncia, né? Mas tudo isso que foi falado é bondade de Deus, misericórdia. E eu sou apenas servo. Estou aqui justamente para compartilhar com vocês algo de Deus, que Deus tem colocado no meu coração. Mas quero deixar claro para vocês que a bondade de Deus, ela tem sido muito grande na nossa vida. E o que me traz aqui nessa manhã é justamente a misericórdia e bondade. E eu espero que no momento que nós vamos estar aqui, que realmente Deus possa estar falando aos nossos corações, trazendo aquilo que é necessário para cada um de nós, né? Eu, obviamente, vou estar trazendo uma palavra de reflexão, porque pregador nós temos o pastor Douglas, né? É um excelente pregador. Então, nessa manhã, eu vou estar trazendo uma mensagem mais dentro da visão de reflexão. Eu louvo a Deus pela vida da minha família e quero dizer uma coisa para vocês, que o que me deixa tranquilo nessa manhã, em poder falar, está na frente da minha esposa e da minha filha. Eu não gosto de falar na ausência deles, né? Quando eu vou pregar, eu faço tudo para que eles estejam juntos, porque eu não gosto de falar na ausência. Eu gosto de falar na presença, porque assim a gente fala aquilo que realmente deve ser falado, não é verdade? Então, assim é. Queridos, eu quero cumprimentar mais uma vez vocês, também em nome do ministério do qual eu pertenço, que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Taubaté. Eu estou aqui, né, não com uma representação legal, mas por onde eu vou, queira ou não queira, eu estou representando, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Douglas, que abre para mim essa manhã
esta oportunidade, pastor. Muito obrigado de ceder seu púlpito, muito obrigado, né, de ceder esse momento da palavra em que eu posso estar participando, né? Eu quero com vocês, fazer uma leitura de 3 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos é um desafio muito grande para a igreja, sabe, que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós somos impactados, nós somos, sabe, chamados atenção para tudo aquilo que aconteceu nos dias da igreja primitiva, da jovem igreja, né? E nessa manhã eu quero estar justamente trazendo uma reflexão dentro de Atos, no capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Queridos, quando nós olhamos para essa passagem, nós ficamos assim a observar algumas coisas que é muito importante para nós. A igreja que estava em Antioquia, ela estava em oração e jejum. Mas dentro dela, ela era uma igreja, sabe, muito beneficiada, era uma igreja muito abençoada. Porque dentro dela existia justamente homens de uma qualidade excelente. E não de qualidade secular apenas, mas de qualidade espiritual. Então, ali dentro desta igreja que estava em Antioquia, a gente observa que eles estavam justamente em oração permanente, eles estavam em jejuns constantes, e milagres aconteciam um após o outro. E é por isso que eu disse para vocês que, quando a gente olha para Atos, para nós é um desafio, para a igreja contemporânea, para a igreja, né, que nós estamos dentro dela hoje, não da igreja de Cristo, mas da igreja época, né? Nós temos essas dificuldades hoje, porque desacostumamos do jejum, desacostumamos da oração, desacostumamos, né, de ver milagres, não é verdade? E muitas das vezes a gente fica pensando, essas coisas aconteceram? Sim, aconteceram e pode continuar acontecendo no nosso meio, se nós voltarmos para o princípio do que era a igreja de Antioquia. 5:30 da manhã vai ter oração? Glória a Deus, né? 80% vai estar aqui, reunido com o pastor Douglas. Eita maravilha, né? Aí vai ter jejum? Glória a Deus, fechou a geladeira, apagou o fogão, né? Está todo mundo de jejum. E quando for a noite, nós vamos estar na presença do Senhor. E coisa sobrenatural vai começar a acontecer. Então, é justamente isso, que é Atos dos Apóstolos. E quando a gente olha para esta igreja, a gente começa então a observar que essas coisas que aconteciam é porque havia, sabe, essa comunhão. Havia justamente essa situação desse contato diário com Deus. Nós louvamos a Deus por isso, né? A cidade de Antioquia é uma cidade que ela realmente aparece no cenário, é falada dela, né? A Bíblia fala. E era justamente, como eu disse para vocês, uma cidade muito beneficiada, era uma cidade muito boa, ela era a capital da Síria. E ali o que acontece? Era um ponto muito estratégico para alcançar tanto os judeus como também as pessoas, né, gentias, ou os pagãos.
Então, como ali era um ponto estratégico, foram se chegando. E entre eles que foram se achegando, chega também o apóstolo Paulo. É ali em Antioquia que acontece, né, um disque ali, mas tinha que chegar, né, acontecer, porque Pedro estava querendo pregar de um jeito e Paulo pregava de outro. Então é ali em Antioquia que os dois chegam a uma situação. Paulo chama Pedro de lado, né, e repreende, fala, não é assim, Pedro, tal. Então, a igreja de Antioquia, vocês vejam o perfil dela. Era uma igreja que vivia na transparência. Era uma igreja que vivia justamente, sabe, de uma forma em que não tinha esse negócio de o irmão, mas é o irmão. Não tinha, sabe. Pedro era aquele homem do destaque, né? É aquele homem que pregou o primeiro sermão ao ar livre. É aquele homem que, quando ele pregou, 3.000 almas aceitaram Jesus. E Paulo, quem era Paulo? Perseguidor da igreja, mas agora apóstolo também. Mas ele não tem constrangimento em chegar em Pedro e falar: Pedro, não podemos pregar dois tipos de evangelho, temos que pregar um só. Não é verdade? Nós temos que pregar o Cristo, aquele que, sabe, ressuscitou dentre os mortos, está vivo, está fazendo milagres. O milagre que está acontecendo é através dele, não é através do apóstolo, mas é justamente através daquele que vive em nós. Não é nós mais, mas é Cristo que vive em nós. Então Paulo tem essa situação, ele conversa com Pedro, né? Ali em Antioquia também acontece, né, que o concílio de Jerusalém foi ali também em Antioquia. E depois ainda é o lugar onde os seguidores de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos. Isto é, ele parece com Cristo, não é verdade? Olhavam para aqueles que passavam na rua e falavam assim: ó, igualzinho Cristo, cristãos. Então é ali que recebe-se a primeira vez o nome de cristão, é justamente na cidade de Antioquia. E também é justamente da cidade e da igreja que estava em Antioquia que saem os primeiros missionários para ir além fronteira, levar o evangelho a quem tanto necessitava. Então, queridos, isso aqui para nós é um marco muito grande na questão. A igreja de Antioquia, ela tem esse marco, ela trouxe essa marca, e para nós é importante a gente hoje, apesar dos quase 2.000 anos passados, é importante a gente analisar por que a igreja viveu esse período de tanta bênção, tantas coisas aconteceram dentro dessa igreja. Justamente por causa do amor, comunhão, oração, jejum, consagração e transparência. Então Deus operava de uma maneira, sabe, que não tinha explicação até, porque milagre não se explica, né? Milagre a gente vê, contempla, levanta a mão e dá glória a Deus, não é verdade? Só fala: muito obrigado, Senhor, né? Isto é um milagre, né? O que acontece. Então, o que nós podemos perceber é justamente isso. E dentro disso é que eu tirei o tema que eu quero estar trabalhando hoje, que é justamente chamado e obra. São duas coisas distintas, né? Porque a gente vê o próprio Espírito Santo falando: separa Paulo e Bernabé, sabe, para a obra que eu tenho chamado. Então, obra e chamado, nós temos que nos conscientizar que realmente nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus, não é verdade? Nós fomos salvos não para ficar no banco, sentadinho, de quando em quando dá vontade de dar um glória a Deus, oh, aleluia, né? A gente dá um glória a Deus meio disfarçado, né? O outro já mais ousado, levanta a mão mais alto, dá um glória a Deus mais alto, não é verdade? Mas nós não fomos salvos só para isso, irmão, nós fomos salvos para fazer a obra, sabe, para ser testemunhas. E quando nós estamos nesse mês aqui, que o pastor está trabalhando com vocês, temas sobre missões, eu me sinto muito à vontade em falar isso, porque é o que a gente vive, é o que a gente viveu, é o que a gente vive hoje, e o que eu espero viver até o último dia da minha vida aqui na terra, é estar envolvido com a pregação do Evangelho, aqui, ali, ou colar, entendeu? Indo e voltando,
mas é justamente o que a gente espera, é ver a obra de Deus prosperando, crescendo, né, alavancando, ver homens que nem o pastor Douglas, cheio de, sabe, inspiração, cheio de desejo, né, cheio de vontade de ver essa igreja comprando mais cadeiras, na verdade, colocando mais gente, 2 cultos no dia, né? Esse é o desejo do pastor. E eu louvo a Deus porque estou numa igreja que tem uma visão missionária. Porque a coisa mais difícil que tem é você falar numa igreja que não tem visão missionária. Aí fica difícil, mas quando a gente fala numa igreja que tem visão missionária, a gente louva a Deus por isso. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que entender dentro do chamado é a igreja do Senhor, ela, sabe, foi chamada para estar envolvida nesta obra da propagação do Evangelho do Reino. E dentro disso é importante a gente observar o seguinte, que a missão da igreja, ela é tríplice. Nós temos que, sabe, nortear a nossa vida, nós temos que nortear o nosso dia a dia, como cristão, dentro daquilo que é a missão da igreja. A primeira coisa da missão da igreja, irmão, está relacionado com a adoração. Não adianta eu ser uma igreja e não ser um adorador. Então a primeira coisa, a missão da igreja em si, é que estejamos verdadeiramente adorando a Deus, através da nossa vida, através da nossa família, através do nosso emprego, através, sabe, dos nossos estudos, através da nossa formação, através de tudo que nós somos e fazemos, que Deus seja exaltado e glorificado através da nossa vida e que a gente possa vir verdadeiramente adorar a Ele em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, né? Que a gente possa estar levantando a mão e glorificando a Deus. Por quê? É fácil louvar a Deus, é fácil adorar quando as coisas vai tudo bem, né? Quando você vai lá no banco, o gerente fala assim, olha, sua conta está bem, você está precisando de algum dinheirinho a mais? Quer aumentar? Não, não quero, mas pega, né? Eu tenho aí um X para você, não é verdade? E você sai de lá, daí encontra com um vendedor de carro, ele fala assim, está na hora de trocar o carro, não é verdade? Né? E você sabe que você tem condições de trocar. É fácil. Aí eu levanto a mão e adoro a Deus, sabe, com facilidade. Quando lá dentro de casa não tem nenhum compromisso, porque está tudo bem, está todo mundo com saúde. Mas, sabe, nós temos que ser adoradores, irmão, nas horas de dificuldades também. Estou desempregado? Estou adorando, não é verdade? Estou lidando com a enfermidade? Estou adorando. Estou, sabe, sendo criticado? Estou adorando. Estou sendo perseguido? Estou adorando, porque Deus me chamou para ser um adorador, para ser alguém que realmente testifique dEle. E como que eu vou testificar do Senhor Jesus, se um dia eu estou contente e no outro dia eu estou de cara feia? Nossa, naquele moço lá, naquele senhor que ontem estava tão contente falando de Jesus, hoje ele passou, nem para o meu lado olhou, né? Está carrancudo, porque a coisa mudou lá dentro de casa. Não, eu sou o mesmo, independente do que esteja acontecendo, eu sou de Deus, eu sou um adorador dEle, entendeu? E eu sei que tudo está na mão dEle. Então eu canto, eu louvo, eu adoro, eu ando com Ele, e Ele anda comigo, para onde eu vou Ele está comigo. E Ele está com você. Então a missão da igreja começa por aí. Eu tenho que ser um adorador, porque só assim é que eu vou representar a igreja, eu sendo um adorador. A segunda coisa, né, que a gente vê aqui, dentro desse aspecto da adoração, sabe, nós devemos estar justamente entendendo que Deus, Ele nos entende. Muitas vezes a gente fala assim, não tem com quem conversar, né? Eu gostaria tanto de conversar, pastor, mas não tem com quem. E nós, seres humanos, irmão, queira ou não queira, todos nós carregamos um pedacinho de solidão dentro da gente, sabe? Solitário, né? Por mais que você queira, por mais que você diga que você é extrovertido, né, e desinibido, por mais que você pense nisso, ainda tem momento que você não tem com quem conversar. Mas o que acontece? Deus, Ele está presente em todos os momentos da sua vida. 24 horas por dia, se tiver algum minuto mais de 24, você pode estar certo que Ele está ali também.
entendeu? Ele está presente. Então, você pode ser justamente essa pessoa que na adoração você vai estar em contato direto com Deus, conversando com Deus e Deus falando com você. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente pensa que a oração, irmão, ela só vai. Não, ela só vai. Ela é justamente uma via de mão dupla. Vai e volta. Viu? Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele te escuta. Deus tem prazer de ver você, de observar você e trazer a resposta que você precisa. Obviamente que vocês que vivem no tempo da internet, né, não viveram no tempo das cartas, de repente não sabem o que é isso, né? Porque hoje manda um zap, daí fica cutucando ainda, não atendeu ainda, pelo amor de Deus, né? Faz 5 minutos que eu mandei a mensagem, até agora nada, atende aí e tal, né? Mas nós, irmãos, que vivemos no tempo da carta, que você escrevia, tinha que ir lá no correio, comprar o selo, colocar, e a carta ia, e você nem sabia se ela chegou ou não. Depois, quando você já nem lembrava mais o assunto que você tinha escrito na carta, lá um dia, alguém chegava e falava assim, tem uma carta para você, né? 60 dias, 90 dias, pastor. Aí vinha a resposta da carta, né? Então, sabe quem viveu essa época, sabe, tem mais facilidade de entender quando Deus não responde na hora. Mas quem não viveu essa época, está vivendo na era da internet, tem muitas vezes dificuldade, porque você dobra o joelho, conversa com Deus, levanta e já fica, e daí Deus, né? Não, espera, Deus tem resposta. A resposta de Deus sempre é, espera, não ou sim. Não é assim? Então Deus vai te responder. Agora, das três, o mais difícil é o espere. Ai, como é que dói, né? A gente levanta cedo e parece que as coisas estão tudo do mesmo jeito, e a gente vai, trabalha e volta tarde, parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Então, o espera de Deus é difícil para a gente. Mas, irmãos, esse espera de Deus, uma coisa você pode estar certo, Ele está trabalhando. Ele está preparando aquilo que é melhor para você. Ele está fazendo aquilo que realmente vai ser, sabe, cabível para você. Porque muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente não sabe pedir. É o que a Bíblia diz. Pedis e pedir mal, né? Pedis mal, porque pediu, não recebeu, por quê? Porque eu pedi mal. Não soube pedir. Mas quando Deus fala espera, é porque Ele está trabalhando, né? Olha, a segunda coisa que nós vemos aí dentro da missão da igreja é a igreja ser comprometida consigo mesmo. Primeiro, a igreja é uma adoradora. Segundo, a igreja, ela deve ser comprometida com ela mesma. Quando a gente fala de uma igreja comprometida com ela mesma, nós estamos falando, sabe, daqueles que cuidam daquilo que é seu, né? Quem é a igreja? Não é essas 4 paredes. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja viva, sabe? Quando Jesus vier buscar a igreja, como disse o pastor Douglas, não vai levar o prédio, vai levar quem está dentro do prédio, aqueles que são verdadeiramente a igreja viva. Então, essa igreja viva, ela tem que ter responsabilidade com ela mesma, começar a cuidar de si mesmo, né? Paulo vai dizer, tenha cuidado de ti mesmo, cuida de você, sabe? Zele de você, veja se está tudo bem com você, em todas as áreas da vida, para que depois você possa também estar fazendo em prol de outros. Então, primeiro nós temos que zelar de nós, temos que zelar daqueles que são nossos, e temos que justamente estar atento àquilo que realmente faz mal para nós e faz mal para os nossos. Assim, a igreja, que ela tem uma missão dada por Deus, ela deve ser cuidadosa. Aí eu volto agora para a igreja coletiva. A igreja coletiva, ela deve cuidar justamente de quem? Dos novos convertidos, daqueles que chegam, que são os filhos, não é verdade? E zelando, cuidando, precisa de papinha, precisa de leitinho, né? Então, é assim que nós vamos tratando. E a igreja vai crescendo, a igreja vai se multiplicando, a igreja vai se expandindo. Porque é a igreja que está sendo cuidada por Deus e ela está cuidando de si mesma, entendeu? Então, veja bem, quando as almas chegam, elas chegam sedentas, carentes. E algumas chegam até, irmão, sabe,
sabe, parece que dá um cansaço na gente, né? Quer saber tudo. Aí você fala, pensa que falou tudo, de repente ela volta, quer saber mais. Mas nós não devemos nos sentir cansaço. Uma alma vale mais do que o mundo todo, lembra-se disso. Se você conseguir conquistar uma alma, glória a Deus, sabe? Se você tiver uma alma, glória a Deus. E aí, pastor Douglas, com muito carinho, quero falar um negócio. Hoje tem muitas pessoas que às vezes não têm sucesso na vida espiritual, sabe por quê? Porque nunca gerou um filho na fé. Porque quando a gente gera um filho na fé, sabe, é tão gostoso você ter um filho na fé, que você quer estar na igreja todo dia por causa daquele filho na fé. Se eu pudesse ver minha filha, meu genro, meus netos, todo dia eu viria. Entendeu? Mas eles têm os afazeres dele, eu tenho os meus, né? Está ali a Sara, ela sabe disso. Às vezes é quase meia-noite, nós estamos ligando um para o outro para saber, né? Mas é justamente isso. Quando você tem um filho gerado na fé dentro da igreja onde você serve, o que acontece? Você tem necessidade de ver. Você tem necessidade de comunicar, você tem necessidade de saber se está bem. E isto é bom para ele, mas é melhor para você que é o pai ou a mãe na fé. Porque você vai crescendo também, você vai amando, você vai crescendo, você vai gerando, entendeu? E essas coisas vão acontecendo. Então, queridos, esta é a segunda missão dentro da tríplice missão da igreja, né? Que é uma igreja comprometida com ela mesma, comprometida com aquilo que Deus deu na mão dela. E a terceira situação que nós temos aí é uma igreja propagadora do evangelho para todos os povos, línguas e nações. Isso dentro da tríplice missão da igreja. Nós temos aí então o desejo e o dever. Quando nós somos uma igreja comprometida assim, nós temos justamente esse desejo de pregar o evangelho a todos, porque é uma ordem do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como que nós falamos de missões se nós não temos desejo de pregar o evangelho? Como que nós falamos de missões, entendeu, se nós não queremos sair na rua? Como que nós falamos de missões se nós não queremos, sabe, pagar um preço? Então não tem como falar de missões. Mas a missão local, urbana, rural, ela está na mão da igreja local. Nós temos, sabe, que fazer missão urbana. Nós temos que fazer a missão, sabe, da nossa região. Nós temos que cuidar, sabe, da missão regional. Mas como fazer se às vezes nem o vizinho nosso a gente não consegue? Como que vamos fazer a missão urbana? Vamos sair à noite, vamos levar sopa, vamos levar marmitex, vamos levar isso, vamos levar aquilo. É bom, glória a Deus. Mas melhor é se você conseguir conquistar aqueles que estão mais perto, que é os vizinhos, né? Aí, infelizmente, a gente como pastor, graças a Deus que o pastor Douglas nunca passou por isso, né? Mas eu, como pastor, já passei. De alguém chegar e falar assim: pastor, se um dia for para mim ser da sua igreja, eu vou ter dificuldade. Porque tem uma pessoa lá na sua igreja que, sabe, não dá. Graças a Deus, pastor Douglas, o senhor nunca passou por isso, viu? Vou orar para o senhor nunca passar. Porque dói na gente, irmão. Sabe, dói você ter uma igreja que você confia, que você, sabe, se inspira, que você ora, que você chora por ela, e de repente vem uma facada dessa, né? Para ser crente igual aquele, eu não vou não. Então, como nós vamos fazer missão? Missão urbana, ela começa justamente na calçada da minha casa. Os meus vizinhos têm que ter prazer em me cumprimentar e saber que eu sou, sabe, um servo de Deus. Quando eu saio no portão, o vizinho olha para mim com um sorriso e diz assim: bom dia. E eu falo: bom dia, sabe, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, né? Agora, infelizmente, tem pessoa que vai abrir o portão, o vizinho: eita, deixa eu correr daqui, fulano está abrindo o portão, né? Vai sair, esconde, disfarça, faz de conta que está fazendo alguma coisa, só para não falar com o crente, né? Então, querido, porque o diabo é astuto. Não é o diabo que é astuto, é nós que somos falhos mesmo, não é verdade? E daí nós colocamos a culpa no diabo. É o diabo que persegue, é o diabo que faz isso, é o diabo que faz aquilo. Não, não é. É nós com as nossas atitudes. Então, a igreja, ela é justamente
nessa parte. Ela tem que ter a responsabilidade com ela mesma, ela tem que ser uma igreja comprometida, né, na adoração, e ela tem que ser, sabe, justamente essa igreja que tem uma visão, sabe, global da evangelização, tanto dentro da sua própria cidade, como também regional, e um pouquinho mais distante da região, que é o nacional, é dentro do nosso próprio país, e vamos um pouquinho além, que é enxergando a necessidade de outros países. Então, é assim que funciona uma igreja realmente comprometida, né? Um segundo tópico nosso aí, vai falar que a seara é grande, né? Veja bem, a seara é grande. Quem falou que a seara é grande? Hein? Foi o próprio Senhor Jesus, né? A seara é grande, mas tem muitos obreiros, né? Graças a Deus, né? Jesus falou, está sobrando obreiro, né? Não, a seara é grande, mas os obreiros são poucos, sabe? Tem pouca gente para fazer a obra de Deus. A gente olha às vezes uma igreja lotada, multidão, né, tudo de mãos levantadas, adorando. Aí o pastor pega, faz um apelo, chama para um trabalho efetivo, vem 2, 3 só na frente. E dos 2, 3 que vem na frente, vem só para a oração. Termina a oração, ele vai embora, o pastor procura por ele e fala assim, não pastor, eu fui lá só para receber oração, não é para trabalhar não, né? Esse negócio de ser pastor, eu não quero nem saber, entendeu? Esse negócio de ser, sabe, dirigente de congregação, de trabalho, eu não quero nem saber não. Eu fui lá só para receber a oração. Mas queridos, nós devemos justamente estar conscientizados disso, né? A seara é grande, e como a seara é grande e os obreiros são poucos, nós devemos estar orando para que Deus envie obreiros para a sua seara. É um compromisso da igreja. Olha, eu não tenho vocação para ser um pregador, eu não tenho vocação, sabe, para ser alguém na liderança, mas lá no meu aposento, eu posso rogar ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Lá dentro da minha casa, sem ninguém ouvir, sem ninguém ver, eu posso dobrar o joelho pelo menos 5 minutos por dia e falar, Jesus, por favor, levante alguém do nosso meio para poder estar trabalhando, para poder estar fazendo a tua obra. Eu não vou, eu não posso, eu sou limitado, o meu emprego, a minha casa, tal, tudo me segura, eu não posso, mas Senhor, ajuda, socorre a nossa igreja, socorre o teu povo, socorre aqueles que estão se perdendo, levante alguém do nosso meio para ser, sabe, um pregador do teu evangelho. Então isso todos nós podemos fazer, né? É rogai ao Senhor da seara para que Ele possa enviar obreiros. Então isto é uma carência, é uma necessidade que isso ocorra hoje. Quando Jesus fala que a seara é grande e os obreiros são poucos, obviamente, Jesus enxergava, né, na sua onisciência, sabe, tudo aquilo que estava realmente, né, diante dele, que o homem não consegue ver, que é o mundo no total. Jesus, ele vai justamente, dentro dessa visão, mostrar que é necessário alguém para cegar, porque a seara já está madura. Lá na frente, lá no Evangelho de João, ele vai falar com os discípulos lá perto da Samaritana, né? Quando a Samaritana sai, os discípulos vêm questionar ele de alguma coisa, ele vai justamente falar para eles, olha, vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa? Tá faltando 4 meses, né? O judeu era muito assim, sabe, de data, de tempo, né? Aí ele pega e fala assim, pois eu tenho uma notícia para vocês. Levantai os vossos olhos e vede que a seara já está branca para ser colhida. A seara já está branca, a seara já está no ponto de ser colhido. E se não colher agora, ela vai começar a se perder. Então, se vocês pensam que ainda tem muito tempo, não tem tanto tempo. Sabe, o tempo é remido, o tempo é curto. E nós precisamos fazer o que tem que fazer agora. Então, é justamente por aí. Aí, quando ele olha, com certeza ele vê a extensão geográfica, né? Mas uma coisa é certa, quando Jesus olha e vê a extensão geográfica, para ele não tem dificuldade.
assim como não tem dificuldade que ele deixou para a igreja hoje. Quando nós olhamos para a situação geográfica, irmãos, as divisas, né, onde estão justamente as, né, alfândegas e tudo mais, onde você pode passar e não pode passar, é bem assim. Ela é limitada para a pessoa física, mas ela não é limitada para a igreja, para o homem e para a mulher espiritual, sabe? Você passa de uma nação para outra, você deixa os seus documentos ali, tudo tal, mas tem uma coisa que você não deixa, porque ele também não te deixa. O Espírito de Deus entra com você na outra nação, entra com você na outra terra, com o mesmo poder que você tem aqui, ele entra lá, e se for necessário, ele te usa mais lá do que aqui, sabe? Então, isto é justamente aquilo que não coloca limitação na questão geográfica. Você pode ir para onde você quiser, para onde você deseja, para onde Deus te chamar, porque o mesmo poder que você tem aqui na pregação do Evangelho, você tem em qualquer um outro lugar. E assim nós vamos seguindo. Veja bem, ainda existe uma grande população, né? Quando Jesus fala, né, da seara grande, extensa, ele olha a questão geográfica e também a população. Em 2011, né, em outubro de 2011, a ONU fez o levantamento e publicou que o mundo completou 7 bilhões de habitantes. Isso em 2011. 31 de outubro de 2011 foi publicado isso. O mundo acaba de completar 7 bilhões de habitantes. Hoje, estima-se que nós já estamos passando de 8. Ainda não temos uma notícia efetiva, mas segundo os comentários, nós hoje já estamos passando de 8 bilhões. E a tendência é, sabe, isso ir crescendo assustadoramente. E aí o que acontece? Isso é matemático. E aí o que acontece? Então, se a igreja não acompanhar com urgência esse crescimento, e também crescer em obreiros para levar a obra avante, vai começar a se perder mesmo. Porque só nós, sabe, acostumado com 50 mil, 60 mil, não vai dar. Quando chegar um pouco mais na frente, nós não vamos ter condições. A cidade que tinha 60 mil habitantes há 10 anos atrás, hoje está com 80, 90 mil. Se não evangelizou 60, como vai evangelizar 90? Então, é assim que acontece, e nós, dentro de missões, temos que estar atentos para isso, né? Então, veja bem, a grande diferença cultural é ainda uma situação que nós temos aí, que nós vamos estar vendo, né, dentro dessa situação. A grande população, e depois nós temos aí agora a grande diferença cultural, que é uma das coisas que pode colocar barreira na pregação do Evangelho, por onde ela vai, né? Então, olha, a questão aí da diferença cultural, nós temos justamente encontrado dificuldades. A dificuldade não está tanto em quem recebe, a dificuldade está mais em quem vai. Porque quem vai, muitas vezes quer implantar os costumes. E nós não fomos chamados para implantar costume em lugar nenhum, nós fomos chamados para viver com costumes de outro. Exemplo disso, Jesus. Jesus, ele chega aqui, essa é a cultura. Ele vai andar junto com os homens, junto com os pecadores, com os pescadores, né? Pecadores e pescadores. Ele vai andar por caminho, sabe, poeirado. Ele não vai escolher aonde ele quer, mas ele vai aonde tem uma alma, sabe, carente, necessitada, né? Lembra quando eles atravessaram, né, de barco com aquela tempestade e tudo, para ir atrás de um chamado Gadareno? Mas era lá, é um só. Mas Jesus perdeu tempo de ir lá por causa de um. Um vale mais que o mundo todo. Esse um pode ser multiplicador de outro, de outro, de outro, de outro, e chegar a uma multidão. Então, é isso que importa.
Mas o grande problema hoje que nós temos dentro da cultura é que realmente, irmãos, o missionário hoje, quando vai, ele muitas vezes, ele não quer deixar a sua cultura, ele quer levar a sua cultura, né? As coisas que acontecem, né? Cultura na roupa, no jeito de se vestir, no jeito de falar, né? Eu estava na cidade de Itajubá e uma freira me procurou, toda trajada, né, todos aqueles aparatos que eles usam, naquela roupa preta, terço e tal, né? E aquela freira me procurou, irmã Terezinha. E a irmã Terezinha foi na casa de recuperação, queria conversar comigo, tal, queria saber o que método a gente usava para as pessoas recuperarem. E conversando com ela, eu falei, aqui o único método que nós usamos, irmã, é oração. A pessoa entra aqui, entra sem nada, joga o cigarro fora, joga tudo que ele trouxe fora, não entra, do portão para dentro não entra nada. Ele já entra limpo, confiando que Deus vai fazer a limpeza que ele necessita. Ela falou, então tá, eu pensei que houvesse, sabe, aquela situação, né, do gradativo. Não, não há o gradativo. Aqui nós cremos numa libertação total. Até porque eu vivi isso, eu fui liberto totalmente, sabe, na praça da estação rodoviária velha. Eu bebia mais de 1 litro por dia de cachaça, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, a minha esposa fumava 2, nós gastávamos 5 maços de cigarro por dia, sabe? Mas num culto ar livre, ali na praça da estação rodoviária, dia 1º de novembro de 1976, eu e ela participamos do culto, e na hora do apelo, nós levantamos a mão e fomos na frente. E de lá eu saí liberto. Sabe, de lá eu saí liberto. Não precisei mais de cigarro e não precisava mais de cachaça. Aonde é a sorveteria do Chiquinho, hoje lá na Praça Santa Terezinha, era um restaurante meu. Ali, né, as pessoas mais idosas de Taubaté, ali era o restaurante Titilos. Aquele restaurante era meu naquela época. Os meus empregados, ainda deles, sobrou um que é o Chico Lanche, ali na Mariano Moreira. Quando você passa a Microcamp, que começa a subir, do lado direito está ali Chico Lanches. O Chico era um dos nossos funcionários. E ele me perturbava tanto por causa da cachaça que eu bebia, porque se desse 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, eu não tivesse bebido nada ainda, eu estava assim, ó. Aí, naquela noite, nós voltamos, e ele foi logo já encontrar comigo. Chefe, dá um cigarro aí. Falei, Chico, não tem mais cigarro. Por quê? Falei, nós aceitamos Jesus, somos crentes agora, não tem mais cigarro nem cachaça. Eu falei, duvido. Você pode continuar duvidando, mas eu estou sonhando que Jesus me libertou. E eu estou crendo que Jesus me libertou. Quando foi no outro dia, o Chico chega para trabalhar, entrou na porta do restaurante e falou assim, chefinho, oi, faz assim com a mão, quero ver. Está aí. A minha mão não tremeu mais até hoje, para a glória de Deus. Era 9 horas da manhã, eu não tinha bebido nada e nunca mais precisei beber nada. Então eu falei para essa freira, olha, aqui entra assim, porque eu tive essa experiência. E eu acredito piamente que a cachaça, que o vício é uma possessão. Sabe, é uma possessão que não tem manifestação maligna, mas queira ou não queira, ela é uma possessão. E aí o que é que acontece? Que a gente percebeu, aquela freira, né, ouviu, muito curiosa, e saiu, foi embora. Depois, houve umas situações, né, mas não dá tempo de contar, mas eu chego na conclusão do que eu quero, sabe? Ela vai, já bem na frente, aquela freira me colocou em todas as escolas de Itajubá, para substituir ela com religião. Sabe, pastor Douglas, ela era responsável por, né, a cadeira de religiões nas escolas de Itajubá. E ela fazia uma manobra, desculpa a palavra, mas é uma manobra mesmo. Ela mexia nos professores de religião e falava assim, pastor, eu preciso que o senhor dê aula para mim 2 meses lá naquela escola. Eu preciso que o senhor dê aula 1 mês naquela outra escola.
gratuitamente, eu não ganhava um centavo. A aula de religião não era paga. Mas ela falava para mim assim: por favor, chega lá e fala que Jesus salva. Chega lá e fala que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. Sabe? E aquela freira foi me colocando. Aí quando chegou um dia, ela pegou, me chamou no escritório dela. Ela era diretora da escola de enfermagem em Itajubá, da faculdade de enfermagem. Ela me chamou e falou assim: pastor Mário, eu estou indo embora. Me chamaram de volta e eu estou deixando, né, a liderança e estou voltando para Belo Horizonte. Depois de 30 e poucos anos aqui, agora estão me levando de volta. Aí tudo bem. Ela falou: só que antes de ir embora, eu preciso acertar uma coisa com o senhor. Pois não, irmã. Que barreira que nós dois vivemos até hoje ainda não conseguiu ser quebrada. Eu falei: não, eu não acredito, irmã, que da minha parte não tem nada. Ela falou: não tem. Eu falei: não. Ela falou: mas eu sinto que tem. Eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Qual é o seu uniforme na Assembleia de Deus? Eu falei: irmã, eu não tenho uniforme na Assembleia de Deus, não tenho uniforme. Ah, não? Eu falei: não. O senhor pode chegar lá de camiseta, então, subir no púlpito e pregar? E na Assembleia de Deus não pode mesmo, né? Na Assembleia de Deus hoje estão arriscando, né? Chegar assim como eu estou hoje. Mas ainda é arriscando. Mas era justamente paletó e gravata. Aí ela falou assim: então o senhor pode chegar de camiseta, né, de chinelão, subir lá? Eu falei: não, irmã, aí já passa, né? Mas eu uso paletó e gravata. Ela falou: então é o seu uniforme, é a sua farda. O senhor sabe qual é o uniforme que Deus me deu? Para você Ele te deu um paletó e uma gravata. Para mim Ele deu essa batina. Para mim Ele deu essa batina. O senhor está vendo isso aqui? Puxou o terço, falou: isso aqui é apenas parte da batina. Mas o mesmo Jesus que o senhor prega é o que eu prego. Eu sou salvo igual ao Senhor. Eu estou apenas dentro dessa farda para falar de Jesus para aqueles que vocês não podem, porque a Santa Casa põe restrição na portaria e não deixa vocês entrar, mas eu entro e saio a hora que eu quero, durmo dentro dela, porque sou diretora da escola. E penso, Senhor, que pelas madrugadas eu não estou de leito em leito orando pelas pessoas, não estou rezando, eu estou orando. Irmão, aquilo foi muito forte na minha vida. Eu quase desmaiei quando eu vi tudo isso. E eu saí dali e falei: Deus, eu quero ser crente. Sabe, eu quero acreditar nessas coisas, que o Senhor faz essas coisas. Porque é difícil. Sabe, eu preciso olhar para as pessoas diferente. Não achar que só a minha igreja, que só, sabe, a minha forma de ser. Mas eu preciso saber que Deus continua salvando, que Deus continua transformando vida, que Deus continua fazendo. Então, queridos, esta é justamente as coisas que às vezes a gente não consegue viver com ela. É a questão cultural, a questão religiosa, a questão, sabe, de princípios, às vezes que não tem nada a ver com aquilo que é integridade cristã, que é vida cristã. Às vezes são costumes, e nós, por causa dos costumes, nós criamos uma barreira. E isso é perigoso para uma igreja que se diz missionária, para uma igreja que sonha com missões, para uma igreja que quer realmente estar do outro lado fazendo missões. Nós temos que realmente aceitar aquilo que Deus tem proposto para nós. Eu trabalhei com a igreja, que eu fui pastor presidente lá em Minas. Eu trabalhei com um projeto da Igreja Batista, sabe, e ajudou muito. Houve uma mudança, assim, uma guindada muito grande na igreja. Eu trabalhei com, sabe, um curso que a Igreja Batista tem, que é justamente agora fugiu, rede ministerial. A pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Rede ministerial. Levei para dentro da nossa Assembleia de Deus e trabalhei com ele. E evangelismo explosivo. Foi os 2 cursos que eu trabalhei e preparamos a igreja.
E a igreja fez assim para a glória de Deus. Sabe por quê? Cada um assumiu o seu lugar. Quem ora, ora, quem prega, prega, quem canta, canta, quem faz, sabe, teatro, faz teatro. Nós tínhamos um grupo de dança para a rua, nós tínhamos um grupo de teatro para a rua, sabe, a gente saía para as ruas, era uma cidade universitária. Aí os irmãos mais antigos falaram assim: pastor, o senhor está desviando, está ficando doido, já se viu, vai levar rap na rua. Irmãos, vocês ficam dentro de casa orando, tá bom? E nós vamos com o nosso rap lá para a rua, com o nosso pagode lá para a rua. E vocês ficam em casa orando, pedindo para Deus dar unção para nós. Quando estiver lá tocando pagode, entendeu? Nós estamos na rua, não é para o crente. O crente não precisa de pagode. Mas os lá da rua, eles chegam através do som do pagode. E era o que a gente fazia. O moço do pagode, que levou o cavaquinho para nós, que, sabe, ensinou a tocar o cavaquinho, hoje ele é pastor e maestro da Assembleia, da Assembleia de Deus, sabe? Hoje ele é um dos pastores, a gente chama ele de João Negão, 2,5 metros de altura, louco demais também, né? Mas uns 2 metros de altura, um guarda-roupa, né? E a gente chama ele de, sabe, Joãozão, Negão. Ele chegou com o cavaquinho, um buta de um homem, né? Com um cavaquinho desse tamanho assim, não dava até o que fazer, entendeu? Mas ele chegou, levou o pagode. O outro era um professor de rap, conversei com ele se ele podia dar uma aula de rap para nós na igreja. Assim: pastor, o senhor está ficando doido? Ele mesmo falou: o senhor está ficando doido? O senhor sabe a origem do rap? Aí foi explicar a origem do rap para mim, tudo tal, né? Eu falei: não interessa a origem, interessa só, sabe, a maneira. Eu não quero saber a origem, não vou estar adorando nada, eu só quero justamente, sabe, aquilo que é essencial, é chamar a atenção na rua. E ele foi. Aí tem um rap chamado Maria, uma música cristã, né, que conta a história de uma moça que saiu de casa e tudo, aquela situação tal, né. Aí colocamos lá e ele fica lá olhando as meninas, dá o primeiro passo, segundo passo, né, tal. Daqui a pouco ele fala assim: dá para voltar essa música? Dá. Tá. Dá para voltar essa música? Dá. Dá para voltar essa música? Dá. Na hora de ir embora, sabe, era o tempo da cassete ainda, né? Pastor, empresta essa fita para mim? Empresto. Eu acho que ele ouviu aquilo lá a noite inteira. Depois ele trouxe a fita e falou assim: eu fiz uma cópia. Tá bom. Hoje é um pastor, para a glória de Deus. Sabe, ele se converteu assim, sabe, no meio, porque ele foi dar aula de rap, ouviu esse rap Maria, sabe, e ficou. Aí nós fazíamos assim, umas noites de chimarrão e tal, né, de linguiça e tal, e a gente ia para casa de uma pessoa, ia para casa de outra, né, tal, mas o objetivo era evangelismo. E quando foi uma das noites, nós estávamos na casa da avó Vitória, tinha mais ou menos umas 25 pessoas mais ou menos, nós já tínhamos orado, já tínhamos lido a Bíblia, estávamos tomando chimarrão, e aí está lá o professor de rap. Era quase 1h da manhã, mais ou menos, ele pega e fala assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que vocês dão pai de senhor, chamam o outro de irmão, e vocês não chamam de irmão? Vocês chamam de fião. Era o apelido dele, né? Fião. Vocês chamam de fião, vocês não chamam eu de irmão. Por que vocês não me chamam de irmão? Ah, Benedito, é o seguinte: se quer ser chamado de irmão, aceita o Senhor Jesus e entra para a família cristã. Eu falei: eu quero aceitar agora, no meio da sala. 1h da manhã, dobrou o joelho, nós oramos por ele. Hoje é um pastor de fé, mexe com casos de recuperação, prega aqui, prega ali, pregou aqui em Taubaté há pouco tempo atrás. Entendeu? Então, sabe, são coisas que nós devemos, sabe, para fazer missões, tem que ser quebrado. Tem que realmente, sabe, essa situação cultural, tanto a cultural secular como cultural religiosa, nós temos que pensar nela e mudar ela, né? Hoje nós temos dificuldade, por exemplo, dentro do próprio Brasil, a cultura do Sul, a cultura do Nordeste, a cultura do Leste, né? E então, quando muda-se de um lado para o outro, às vezes vai querendo que o outro faça a mesma coisa, né? É o nordestino que chega no Rio Grande do Sul querendo que todo mundo coma carne de sol, né? Mas lá estão acostumados a comer quase que o boi berrano, né? É carne mal passada,
entendeu? Aí chega o nordestino com fardo sabe, de carne de sol, salgado, igual não sei o que, o gaúcho não sabe de salgar, e ele quer que o gaúcho coma carne de sol, com jerimum ainda, né? Não vai. Aí o gaúcho vai para o Nordeste, chega lá, chama todo mundo para fazer churrasco. Aí corta, o outro fala assim, essa carne está crua, né? Bem capaz de comer carne crua, eu vou comer carne crua não. O gaúcho come a carne sozinho porque os outros não comem, porque não aguenta comer aquela carne vermelha. Então, irmão, sabe, as culturas, nós temos que trabalhar dentro dela e quebrar. Não pode mais a igreja ficar limitada dentro daquilo que acha que a sua cultura é a ideal e tem que ser daquela forma. Queridos, eu deixo aqui para vocês, sabe, algumas fotos que a gente trouxe, né? E eu gostaria de estar passando para vocês, só para a gente estar finalizando aqui. Aqui está, no dia 5 de 12 de 1980, eu me formei. Eu e a Elza, nós se formamos nesse dia aí. E justamente não vai aparecer a Elza, mas só aparece eu ali pegando o diploma. E esse pastor ainda está vivo em Pindamonhangaba, pastor José de Souza Caetano. E era dia 5 de dezembro de 1980. No dia 6 de dezembro, nós se formamos num dia, quando foi no outro dia, nós fomos embora de carona. Eu, minha esposa e a Elma, com 3 anos e meio. Uma igreja assumiu nós que ia pagar tudo, apartamento, sabe, né? Sabe, lanche para a gente passear, sabe? Maravilha. Irmão, nem uma igreja, nenhum conhecido, ninguém disse, vai porque eu vou mandar 10 centavos para você, sabe? Mas Deus falou comigo, não abra sua boca para pedir, e eu te sustentarei. Se pedir, eu não sustentarei. Não abra sua boca. Deus falou isso comigo audivelmente. E eu peguei minha filha, peguei minha esposa, colocamos nossa mudança num caminhão de carona e fomos embora. Fazer missão nacional. Sabe? Chegamos em Itajubá, já tinha uma chácara alugada, e dentro daquela chácara nós ficamos. Dentro de um mês já tinha 8 pessoas na nossa casa para recuperação. Quem vai sustentar essas pessoas? Ninguém. Ninguém tinha família. Era tudo da rua. Prostituta, homossexual, tudo junto. E eu e minha esposa e minha filha morando junto com eles também. Mesmo banheiro, mesma casa, mesma mesa, mesmo fogão. Entendeu? E nós ali estávamos. Esse mesmo pastor que vocês viram, quando chegou no 4º mês, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu consegui só 50% do aluguel. E aí eu fui levar para a dona da casa e pedi para ela, né, que misericórdia, dentro de 15 dias, 20 dias mais ou menos, eu conseguia a outra parte e pagava o resto. Ela falou para mim assim, irmão, aluguel não se recebe picado. Aluguel ou paga tudo ou deve tudo. Porque se eu pegar uma parte do senhor agora, depois o senhor traz mais um pouquinho, depois o senhor traz mais um pouquinho, daqui a um tempo, eu não sei se o senhor deve para mim ou eu devo para o senhor. Então não pague. Guarde o dinheiro que o senhor tem, faz dele o que o senhor quiser. O mês que vem, se o senhor não puder pagar de novo, o senhor desocupa a chácara. Tá bom. Aí eu voltei chorando 4,5 km. Falando, Deus, eu saí da casa do meu pai com 12 anos de idade. Eu nunca passei vergonha, eu nunca precisei pedir, sabe, favor para ninguém. Sempre fui bem empregado, graças a Deus, nunca tive dificuldade, sim. E agora, Senhor, na tua obra, né? Mas sabe o que é, irmãos? É a gente querendo antecipar Deus. O aluguel ia vencer no outro dia, e eu fui no dia anterior tentar negociar. E Deus disse, não abra sua boca para pedir. Eu fui pedir. E eu voltei para casa, chorei. E falei com Deus, falei, Deus, amanhã eu estou indo embora.
vou voltar para a minha vida profissional, não quero mais saber de negócio de pregar o evangelho, não quero mais saber de negócio de missões, muito menos de pastor, não quero mais saber de nada disso, eu vou voltar embora. Passei o resto daquele dia chorando, de noite eu estou orando, 3 horas da madrugada, o Espírito Santo falou lá no fundo do meu coração: deita e dorme, porque o seu caso já está resolvido. E eu não consegui. Quando foi 8h30 da manhã, eu estava dando estudo bíblico para o pessoal da casa, um carro buzinou no portão, minha esposa foi, abriu, o carro chegou, entrou, era o pastor que estava me entregando o diploma, está vivo em Pinda. Ele chegou e fez assim: ô chefinho, tudo bem? Tudo bem. Pode continuar o estudo, porque eu vou passar o dia aqui com vocês. Tá bom. Terminei o estudo, mais 5 minutos terminei. Ele veio e falou assim: está tudo bem? Tudo bem. Irmão Mário, está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, graças a Deus. O senhor viu aquela moça ali, tal, Jesus curou ela, o senhor viu aquilo lá, tal, né, tal. Esse irmão Mário, eu não perguntei nada de quem foi curado, eu só perguntei para o senhor: está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, pastor. Eu falei assim: como que está bem, meu querido? Era 3 horas da madrugada, eu senti a mão de Deus me pegar pelo ombro, me sacudiu na cama, me pôs sentado na cama e disse: levante e vai socorrer o meu filho. E eu vim aqui te socorrer, chega aqui, você fala que está bem. Eu falei: pastor, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Ele falou: Deus mandou eu trazer. Quanto que é o aluguel? Naquela época era 7, eu não sabia se era 7, não lembro mais se era 7 mil, 7 coisa, era 7. Ele falou: eu trouxe, está aqui o cheque, vamos lá pagar. A dona da chácara não aceitou o cheque, nós tivemos que renegociar, saímos, trocamos cheque. Quando chegou na hora de ir embora, ele falou assim: Deus mandou eu trazer 2 aluguel para você. Ele não sabia o valor, irmãos, levou 3 cheques de 7. Ele falou: Deus mandou trazer 2 aluguel para você. E eu trouxe aqui, tem um cheque de 7 para agora, um cheque de 7 para o mês que vem, e por minha conta, não foi Deus, mas agora por minha conta, eu estou deixando o 3º cheque com você. Sabe? E assim Deus fez na nossa vida. E aí, irmão, nós caminhamos. Não tenho tempo, mas deixo aqui para vocês isso, tá? Então, depois dessa situação toda, nós passamos por outros caminhos. Está aí, a Elma pode passar para vocês fotos, depois, um outro período, né? E vocês entenderem. Deus nos caminhou para o Vale de Jequitinhonha fazendo missões, um grupo de enfermeiros, no meio dos indígenas, no Mato Grosso, doutora Adelaide Batista de Santo André, né? E então a gente esteve lá na missão Kaiowá. A doutora Adelaide é uma médica, né, batista, e enfim, Deus tem conservado a nossa vida assim. Irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: chamado e obra são coisas distintas na vida de cada um de nós, mas fique você sabendo, Deus tem um chamado na sua vida e Deus tem uma obra para você realizar, tá bom? Deus tem um chamado, você é um chamado, você está aqui nessa manhã porque Deus te chamou primeiro para a salvação e agora tem chamado você para fazer parte de uma grande obra chamada Igreja de Cristo, tá bom? Coloque o seu ombro ao lado desse pastor que ama missões e trabalhe. Chorei quando o senhor marcou aquela missão lá em Paraty, e a minha neta chegou e disse: eu vou fazer a primeira viagem missionária, sabe? Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe vocês, que vocês possam verdadeiramente estar firme na presença de Deus. Amém.